basquete, cada detalhe importa. Cada apito, cada decisão, cada segundo pode mudar a história de um jogo e poucos entenderam isso tão bem quanto ele. De dentro das quadras para os maiores palcos do mundo, construiu uma trajetória marcada por disciplina, precisão e respeito. Foram 2 finais olímpicas seguidas no currículo, um feito para pouquíssimos, vivendo a pressão onde só os melhores chegam. Esteve frente a frente com os gigantes do esporte como Kobe Bryant e LeBron James, em jogos onde o talento brilhava, mas era a precisão que mantinha tudo em equilíbrio. Hoje, mais do que um árbitro, é uma voz que traduz o jogo, que ensina, que inspira novas gerações e que segue contribuindo para o basquete com a mesma paixão de sempre. Porque o basquete não é feito só de quem marca pontos, mas também de quem garante que o jogo seja justo. Com vocês, Renatinho. Obrigado. Que legal, Silvia. Muito legal o texto. Fico até emocionado, né, de ouvir essas palavras de vocês, porque realmente o árbitro, às vezes, ele é muito pouco valorizado, né? Dentro ele é mais do esporte. xingado, né? É muito pouco valorizado. E a gente sabe da importância que o nosso trabalho tem para que o jogo possa, como você falou, ter a justiça, realmente a equipe que merecer ganhar seja a vencedora. Então é muito legal. Obrigado pelas palavras. É um prazer enorme estar aqui com você. Super. A gente se encontra sempre, né, nos eventos esportivos. E que bom que deu certo agora. Agora, em relação... Eu nunca entrevistei um árbitro. Primeira vez. Primeira vez, árbitro então vamos de lá. nada. Nunca entrevistei árbitro. Mais uma coisa para o meu currículo. A primeira entrevista com a Silvia. Verdade. Mas assim, o árbitro é sempre o vilão da história? Você acha que... Porque tem um respeito, ok. Mas é aquela coisa do vilão, né? Eu acho que culturalmente no Brasil é assim, né? Eu acho que assim, no esporte a gente percebe muitas muletas, ou seja, nunca é, às vezes, o time que perdeu, o jogador que cometeu um erro, sempre se transfere alguma responsabilidade. É verdade. Então, às vezes, é a bola. Outro dia eu vi o Neymar reclamando da bola, né? A bola que não estava boa. Outro dia é o campo que é sintético, que não é bom. No basquete, a quadra estava escorregadia, o árbitro errou. Então, é sempre uma terceirização de culpa, né? Mas é cultural isso. Eu acho que a gente... Por exemplo, eu já fui muitos jogos nos Estados Unidos, assisti NBA. Lá não tem isso. Né, lá a figura do árbitro é bem respeitada, e inclusive na NBA, por exemplo, as decisões do árbitro aparecem no telão, certas ou erradas, né, e o público vaia, ou enfim, porque faz parte da cultura. Imagine se você faz isso aqui no Brasil, você coloca um erro da arbitragem durante o jogo, quer dizer, muito pouco se aceitaria isso. Então eu acho que é bem cultural mesmo. Eu acho que no Brasil, quando a gente vai num campo ou numa quadra, antes de começar o jogo, a gente já tá xingando o árbitro. Porque é cultural mesmo, entendeu? Não. Agora, eu fiquei muito impressionada quando a gente estava conversando, e eu preciso fazer essa volta no tempo, porque você começou com 12 anos. Então eu acho que, sabe, é importante você contar por que com 12 anos você já estava apitando. Então, é difícil. Essa paixão, assim, pelo... Eu sempre falo assim, todo mundo fala de dom, né? Ah, Deus te deu um dom disso, te deu um dom daquilo. Sim. Eu acho que a gente não recebe um dom, a gente recebe uma habilidade. E aí, se você tiver a capacidade de descobrir qual é a sua habilidade, por exemplo, você descobriu a sua habilidade de comunicação. Você é uma ótima comunicadora, jornalista. Então, você descobriu a sua habilidade. Não, e demorou, porque antes eu fui dentista. Então. E eu não tenho habilidade com a mão. Então, tá vendo? Complicado, né? É, claro, então. E aí, você conseguiu treinar essa habilidade que você tinha para se tornar a comunicadora excelente e a jornalista excelente que você é. Então, Obrigada. Eu acho que muito cedo eu consegui descobrir que a minha paixão era essa. Ser árbitro? Ser árbitro. Porque eu treinava no Pinheiros. Na verdade é o seguinte, todo filho acaba sendo o resultado de um pai frustrado. Meu pai foi frustrado no basquete. Generaliza, tadinho Aí ele dos jogou pais. a responsabilidade pra nós jogar. Mas assim, eu tô falando até num bom sentido, porque colocou a gente pra fazer esporte, né? Eu e meu irmão. Sim. Então, meu irmão jogava numa categoria, 3 anos mais velho que eu jogava na outra. Então, onde meu irmão ia, eu tava acompanhando. E claro, acompanhando, meu irmão já era federado, então eu acompanhava os jogos. E quando eu ia nos ginásios, eu ficava fissurado ali com aquela coisa do árbitro, fascinado com o trabalho do árbitro. Você já sabia, você estudava as regras também pra acompanhar? Não, eu ficava observando o árbitro correr na quadra, pra cá, pra lá, a sinalização, as decisões, né?
E aquilo me encantava, porque no basquete, a influência do árbitro, ela é muito grande. É o tempo inteiro. O tempo todo, é. O tempo Ele é todo. protagonista, hein? Protagonista, O tempo lógico. Então, assim, aquilo me encantava. E aí eu ficava ali atrás da mesa, onde ficavam os mesários e tal, e falava, a terceira falta do quarto. Aí o pessoal falava, como é que você sabe? Eu falei, não, eu tô gravando tudo aqui na cabeça do jogo e tal. E aí, por uma coincidência do destino, eu tinha um dentista na rua Frei Caneca, 1407, no primeiro andar. A federação era na rua Frei Caneca, 1407, quarto andar. Então o dentista meu era no mesmo prédio da federação. E eu subia lá para pegar a tabela, para saber quando meu irmão ia jogar. E aí conheci um senhor lá, chamava José Constanzo. E aí, um pouquinho antes disso, nos treinamentos do Pinheiros, o professor Dante de Rose Júnior, que foi meu técnico, é um cara PhD, mestrado, enfim, um professor incrível. Técnico quando você jogava basquete. Quando eu jogava, ele foi meu técnico na categoria pré-mini do Pinheiros. E aí naquela época, a gente podia jogar 5 minutos, primeiro quarto jogava 5 atletas, segundo quarto jogava outros 5, e aí no terceiro e quarto período podia jogar todo mundo. E aí ele me colocava para jogar um quarto, e no outro quarto no treino ele me colocava para apitar, porque ele falava, pô, você gosta, vai, você quer apitar? Vai, eu apitava o treino. Isso aí, você ainda com 12 anos? Com 12 anos. Tá. Aí ele falava assim, na verdade isso aí com 11 até. Com 11 anos. Aí ele falava assim, nossa, você apita bem e tal. E eu comecei a me aprofundar naquilo, porque eu era um bom defensor do time, eu marcava muito bem. E ele sempre me colocava para marcar um jogador bom do outro time. Falava, pô, deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, assim, diretamente eu fui começar a estudar um pouco da regra, do que conversava com os árbitros. Eu posso fazer isso, não posso, tal. E aí eu fui apitando o treino. E aí fui gostando de apitar o treino, entendeu? E aí, no Pinheiros, meu treino era às 5 da tarde, eu chegava às 2 para apitar o treino de outras categorias. Tudo tem determinação no meio também, né? Tudo também tem essa coisa de você querer. Você querer. E aí, depois disso, aí na federação, eu encontrei esse meu padrinho, que eu digo assim, não tá mais aqui, tá no céu, mas tá me vendo de lá, que era o senhor José Constanzo. Aí o Zé falou assim, o que você quer? Eu falei, não, eu quero fazer o curso de arbitragem. Tá bom, você vai fazer. E aí, em 1985, eu tava com 12 anos, eu fiz o curso de arbitragem da federação. Minha mãe ia comigo nas aulas. Eu falei, mãe, você pode ir fazer também, porque você tá indo toda... Eu era menor de idade, né? E aí, me formei em 85, com a melhor nota da turma do curso de arbitragem. Mas mesmo assim, ainda, Silvio, eu continuava sendo árbitro e jogando. Mas assim, já era profissional? Não, ainda não. Já era árbitro da Federação Paulista. Apitava a categoria de base, né? Legal. Quer dizer, não tem mínimo de idade, né? Hoje tem. Mas eu dei uma furada nessa bolha aí. Tá. E aí, eu ainda jogava e apitava. Aí, aos 14 anos, eu falo, a vida é feita de decisões o tempo inteiro. E aí, aos 14 anos, o diretor de arbitragem da federação chegou pra mim e falou assim, agora você vai ter que escolher. Ou você vai apitar, ou você vai jogar. Não dá pra conciliar as duas coisas. Puxa, que decisão, hein? Aos 14 anos, aí eu falei assim, bom, eu como jogador sou nota 6, mas como árbitro eu posso ser nota 9, porque eu gosto. Então eu vou pra arbitragem. E aí, daí pra frente, realmente, a minha vida foi dedicada à arbitragem. Mas olha que coisa importante, só pra pontuar isso aí. Muitas vezes a gente tem um momento que a gente tem que decidir, mesmo tendo as habilidades. Porque você também tinha habilidade para ser jogador. Então, só que aí você colocou na balança onde você era melhor, onde você podia ter mais retorno. Exatamente. Porque às vezes a gente não sabe, puxa, eu gosto disso e gosto disso. Onde que vai ser melhor para mim? É importante isso, né, Eu acho Renatinho? que também um pouquinho do sentimento da onde eu me sentia mais feliz. Ah, a legal. arbitragem sempre foi a minha felicidade, a minha vida. Eu nunca me preocupei, Silvia, em saber quanto que eu ia ganhar para apitar um jogo. Quando a gente gosta é assim, né? E eu queria apitar. Entendeu? Para mim, não importava para mim o dinheiro, quanto valia, se estava pagando pouco ou muito. Eu tinha esse ideal. E quando eu falo ideal, é porque assim, aos 12 anos, eu fui no programa do Flávio Cavalcante. Já para falar sobre ser árbitro? Eu tinha acabado de me formar, era um 12 de outubro, Dia das Crianças, e eu fui convidado para ir no programa dele. E aí no programa dele, muito tímido, né? Não sabia nem falar direito. Eu falei que o meu sonho era ser um árbitro internacional e participar de uma Olimpíada. Você vê, aos 12 anos eu já tinha essa coisa de eu vou chegar lá no topo da pirâmide, né? E aí depois, com 12 anos também, a gente tive uma reportagem com o Dr. Osmar de Oliveira, na época que tinha um programa no SBT, e aí ele fala muito essa palavra na reportagem. Ele fala assim, alguém que foi buscar a arbitragem por idealismo. Isso me marcou muito, e realmente era idealismo. A arbitragem para mim sempre foi idealismo mesmo.
como eu falei, eu não estava preocupado com o ganho material. Eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha capacidade de ser o melhor. E aí foi essa busca sempre por ser o melhor árbitro, por estar nas melhores competições, por apitar os melhores jogos, para ter o melhor uniforme, para ter o melhor apito, para ter o melhor tênis, sabe? Sempre foi isso a minha vida dentro da arbitragem, para oferecer para as pessoas aquilo que eu tinha de melhor. E para ser o melhor, o que você fazia? Tinha que dar mais do que da sua habilidade? Eu fazia coisas que os outros não faziam. Eu não fazia a mesma coisa que a boiada toda fazia. Então, por exemplo, eu fazia coisas que hoje está muito em voga e naquela época não. Por exemplo, eu estudava os times que eu ia apitar. Eu estudava se o jogador era problemático, se o time, por exemplo, era um time que jogava mais no perímetro ou jogava um jogo mais interno, entendeu? Porque aí, consequentemente, se ele joga mais no perímetro, então vai ter mais chute de fora, vai ter mais bloqueios fora da bola, então tinha que prestar atenção mais na jogada fora da bola. Se era um time que jogava mais interno, então o jogo se concentrava mais ali no garrafão, então eu tinha que me posicionar para não perder nada ali perto do garrafão. Então eu comecei a estudar o jogo. E eu começava, assim, eu tinha uma coisa muito legal, você vê que eu ia assistir jogos de outros esportes para visualizar a postura do árbitro. Então eu ia assistir o futebol, sou corintiano, eu ia assistir os jogos do Corinthians no Pacaembu, à época, né, jogando no Pacaembu, mas assim, eu ficava olhando o árbitro, então eu via lá o Ducídio, via lá peguei um pouquinho ali do Emídio Marques Mesquita, todos esses árbitros que eram top na época, ficava observando, José de Assis Aragão. Então eu ficava olhando a postura deles dentro do campo, como ele sinalizava, como ele se portava com o atleta. Então isso foi me dando muita base, claro, para eu ter a minha personalidade, mas pegando a base dos grandes árbitros. No basquete, o Zé de Oliveira, José Augusto Piovesan, árbitros que eram tops. Então eu ia pegando um pouco de cada um, vendo, observando, e aí para formar. E aí eu fazia essa coisa de forma diferente. Então, por exemplo, eu treinava na frente do espelho, a minha sinalização. Eu ia perguntar, você treinava performance? Treinava na frente do espelho, a sinalização. Meu pai tinha uma câmera, daquelas câmeras antigonas. Eu pedia para o meu irmão me filmar correndo, para ver se minha corrida estava legal, se eu tinha que melhorar Renatinho. a postura da corrida. Eu fazia tudo isso, assim. E quando eu cheguei... dedicação, né? Uma dedicação. Pra querer ser. Eu falei, eu vou chegar, eu quero ser o número 1 do mundo. Lógico, você apitar uma final de Olimpíada, você chegou no número 1 do mundo, né? Porque são muitos árbitros querendo estar ali. É o principal jogo de 4 em 4 anos, o principal jogo do basquete no mundo é a final olímpica. Com certeza. Né? Então, assim, e aí eu fiz tudo isso, Silvia, depois, quando eu fui pra Olimpíada também. Eu cheguei no primeiro dia da Olimpíada, todos... Qual foi a tua primeira Olimpíada? Foi 2000 em Sydney. Em Sydney. Essa, você já sabia que você ia narrar a final? Não sabia. Narrar, perdão. Você já sabia que ia apitar a final? Não sabia. Eram 30 árbitros e 4 iriam apitar a final. 2 iriam apitar a final feminina e 2 iriam apitar a final masculina, né? Então eu tinha ali uma possibilidade de 15% ali para apitar uma final. É sorteio? Não, é sorteio não, é por desempenho durante a competição. Então assim, eu falei, bom, eu tenho que me dedicar ao máximo aqui. Então, por exemplo, no primeiro dia de rodada, eu não estava escalado no primeiro dia. O que eu fiz? Eu fui pro ginásio, e isso já estava na minha cabeça. Eu vou assistir os jogos de todas as equipes. Caderninho, anotando. O time, por exemplo, do time da Austrália, joga mais assim, o técnico reclama muito, o jogador tal reclama de toda hora. Então, assim, eu criei um banco de dados de todos os times que eu poderia apitar, né? E aí, observando também a filosofia dos árbitros. Porque, assim, uma coisa é você apitar no Brasil. Outra coisa é você apitar basquetebol internacional. Sim. Muda. Você, árbitro, tem que se adaptar a diferentes competições. São diferentes coordenações, são diferentes filosofias, entendeu? De quem tá no comando. Outras escolas, né? Então, e aí observando os árbitros, como eles se comportavam também, anotando. Então, assim, quando eu chegava na escala, aí o meu primeiro jogo na Olimpíada foi Canadá, jogava o Steve Nash, Canadá, jogava na NBA, né? Canadá e Austrália, era o time da casa. Então, no primeiro dia era feminino, eu não apitei. No segundo dia eu já estava escalado no Austrália e Canadá, com o árbitro da Lituânia, Brazauskas. Foi meu primeiro jogo. Eu falei, bom, comecei bem. Então, a partir dali, eu falei, agora eu vou fazer uma construção para eu poder chegar na minha medalha de ouro, que seria a final.
Quer dizer, você lá na Olimpíada, você já estava, mesmo estando lá, você estava lutando para chegar na final. O meu Uma objetivo, sua performance. o meu objetivo era ir pra Olimpíada. Agora, quando eu cheguei lá, meu objetivo era eu pra sempre final. falo. A gente tem um objetivo. Quando você alcança aquele objetivo, você quer outro. Você forma outro, lógico. porque a vida é assim. A vida é feita de objetivos um atrás do outro. É. E aí, e assim, você não pode ter um deslize durante a Olimpíada, um problema, um jogo que dá algum tipo de problema, porque logicamente você contestar alguma decisão sua. Não é que você vai sendo descartado, mas você vai sendo colocado para trás. Você perde a confiança de quem tá no comando, vamos dizer assim. E aí eu construí tudo isso para poder chegar na final, na primeira final olímpica, que foi 2000, entre Estados Unidos e França. Meu Deus. Foi assim, uma coisa... Eu recebi a escala um dia antes. Olha que interessante. O Brasil jogou a decisão da medalha de bronze no basquete feminino, um dia antes. E eu tava no ginásio, torcendo pro Brasil, claro. Que foi ainda nessa Olimpíada de 2000 que o Brasil ainda teve a medalha de bronze olímpica, né? Então, assim, a geração de Janete, que veio logo depois de Paula e Hortência, né? Porque, assim, muita gente fala de Paula e Hortência que realmente foram ícones. E não vai acontecer mais Paula e Hortência no mundo. Igual a elas, esquece, não tem mais. Mas elas conseguiram formar outra geração boa que veio na sequência, que tinha Janete, Alessandra, que elas ajudaram a construir, né? Adriana, enfim. E essa geração foi medalha de bronze. Eu tava lá no ginásio e tal, o Brasil tinha acabado de ganhar a medalha de bronze, aquela felicidade. Vem a escala. E aí, quando eu vi na escala que eu tava escalado no último jogo, quer dizer, na final... Nossa! O que você sentiu? Eu fiquei muito emocionado na hora, comecei a chorar. Primeira coisa, eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, né? Pra dizer isso pra eles, que eu tava escalado na final. Eu brinco que eu gastei tudo que eu ganhei nas ligações. Ligações, porque era mais caro, era né? Muito mais caro, né? Não tinha WhatsApp na época pra você mandar. Tinha que ligava pra Embratel, a Embratel é que fazia a ligação pra você. E aí, liguei pros meus amigos que sempre me apoiaram, todo mundo muito emocionado. Super reconhecimento, né? Assim, era uma coisa que eu falava, aquele meu sonho, quando eu tava lá no Flávio Cavalcante, tá se realizando. Quer dizer, lá no Flávio Cavalcante eu fui em 89, eu tô aqui no ano 2000, 11 anos depois, o meu sonho tava se realizando, né? E assim, no Flávio Cavalcante foi em 88. Em 89, na verdade, eu fui no Jô Soares, a primeira vez. E eu falei pro Jô, ano 2000 eu quero estar lá apitando. E eu nem era árbitro internacional ainda. Então assim, essas coisas todas vieram na minha cabeça naquela hora, Silvia. Pô, eu peguei a escala, meu nome na final olímpica. Será que é verdade isso aqui? Que era um sonho de criança, né? É um feito e tanto. Mas assim, independentemente do que você conseguiu, que é um grande feito... Hoje, quando você analisa isso, que tipo de aprendizado você passa para uma nova geração? Só nessa coisa de você focar com 12 anos e chegar nesse auge? Eu acho que o que eu deixo... Porque assim, o que eu percebo hoje na nova geração, que a nova geração é muito imediatista. Eles começam a apitar hoje e amanhã eles já querem apitar jogos importantíssimos. E eu tive uma base de carreira muito sólida. Eu comecei apitando campeonato escolar, depois eu fui começando a apitar base da federação, torneio de escolinha, e apitei muita categoria de base. Hoje Pode ter preguiça, tem que ir lá e treinar, né? Hoje eu fiz um levantamento por baixo, Silvia. Eu já apitei mais de 20 mil jogos. 20 mil? 20 mil jogos de basquete. Você sabe o que é isso? Nossa! Então, assim... É muita coisa. É muita coisa. E essa base que eu tive lá atrás, porque assim, eu cheguei numa Olimpíada 11 anos depois que eu tinha começado a apitar. Então você imagina em 11 anos o que eu apitei de jogo, o que eu tive que amadurecer, o que eu tive que aprender, quantas vezes eu tentei... eu pensei em desistir porque alguma coisa não deu certo. Você pensou? Claro, você pensa, dá um jogo errado, outro jogo errado. Você fala, bom, vou desistir. Tive um caso que eu era o árbitro do jogo e eu fiz um relatório de uma atitude de um jogador, né, uma atitude disciplinar dele. Quando chegou no tribunal, o advogado falou assim, o árbitro era menor de idade, então perante a lei ele não pode fazer relatório. E aí, a partir daí, eu não podia ser o árbitro principal. Tinha que ser Na verdade, a função é a mesma, mas eu não poderia meu nome estar em primeiro na súmula. Então, eu passei por isso também, enquanto eu era menor de idade. Fora a desconfiança, por ser um garoto, por ser menor de idade, por não ter capacidade. A lei diz que até 17 anos você é um incapaz, juridicamente falando. Você há de convir que é uma situação irreal. Acho que você foi o único. Com certeza.
Como fui o Teve único. alguém? Não, Você foi o único. fui o único. Quando me falaram que você apitava desde os 12, eu falei, desde os 12 pode isso? Quer dizer, não tem talvez a maturidade E não tinha necessária mesmo. para ser um árbitro. Então, tudo bem. E não tinha mesmo, Silvia, não tinha essa maturidade. Tanto é. é que muita gente fala que eu era muito bravo. Disciplinarmente, assim, eu não deixava ninguém falar comigo. Mas era também em função de eu ser muito jovem Você e querer ter que mostrar alguma coisa que eu exato. tinha capacidade. Exato. Então, assim, mas também foi bom, sabe? Porque eu construí uma carreira que os jogadores me respeitam até hoje por isso. Porque eu sempre fui disciplinarmente muito, muito forte, assim. Eu nunca... O segredo é a disciplina. É a disciplina. Eu sempre falo pros árbitros. Você pode errar tecnicamente, mas se o jogo tá disciplinado, ninguém vai reclamar. Agora, o jogo, você pode ter todos os acertos técnicos um árbitro. Se o jogo tiver com indisciplina, eles vão reclamar das suas decisões corretas. Então é isso. A E o disciplina tem que basquete? estar em primeiro lugar. Diferentemente, por exemplo, de um futebol, que vai pra cá, vai pra lá, você pode ter aquela visão do jogo. Basquete não. Basquete você praticamente joga junto com eles. É muito dinâmico, muito intenso, né? O Às jogo vezes é não muito. dá pra ver. Às vezes não dá pra ver mesmo. E aí uma coisa também, tem que ter o reflexo muito apurado, né? Por isso que é difícil ser árbitro, porque não é só você saber a regra, teoria, ir lá na quadra e não. Você tem que saber a teoria, você tem que saber aplicar essa teoria na prática e quando acontecer, você tem um milésimo de segundo para tomar uma decisão. Mas você o fato suar de o você apito. saber jogar, ser um jogador de basquete, Ajuda. porque deve ter hábito que não foi jogador de basquete. Muitos. Então, aí Mas deve ter um diferencial, né? Ajuda. Ajuda muito. Eu falo que é 30%, porque você conhece o jogo, né? Quando você Sim. conhece o jogo, quando você executa o movimento do jogo, você sabe analisar melhor, porque você sabe a dificuldade de executar aquele movimento. Tá. Então, você, quando vai analisar o movimento do jogador, você já tem essa noção, porque você já praticou, você sabe que esse movimento... Então, tanto é que eu falo que os cursos de arbitragem hoje, a gente tem que... na minha opinião, tá? Não sei se é feito assim, mas eu faria dessa forma. Eu acho que o árbitro ele teria que passar por movimentações de atleta, para ele saber qual é a dificuldade de movimento. Legal, hein? Legal. Para poder ter uma visualização e uma tomada de decisão melhor sobre aquilo. Agora, me fala uma coisa. Quando você chegou na final, e caramba, principalmente quem gosta de basquete sabe que o adversário a ser vencido quase sempre, né? Se não mudou Nos isso, Estados Unidos, são os Estados Unidos. E aí, não dá aquela intimidada? Fala, caramba, meus ídolos estão aqui. Eu vou ter que ser o árbitro deles. Não intimida, não? Onde você foi buscar essa Eu responsabilidade? tinha Pra ser experiência. isento? Eu tinha essa experiência de ser isento, porque eu apitava, por exemplo, muitos clássicos, por exemplo, Paulo e Hortência. Ah, Gostava das duas, então maior pressão do que apitar uma Paulo e Hortência não existe. Não tem Jogos Olímpicos que seja igual. Naquela época que tinha Sorocaba e Piracicaba, não tinha igual. Realmente elas duas, elas eram fora de série. Então assim, eu tinha essa tranquilidade, porque eu já tinha tido uma base muito boa de apitar esses ídolos que eu na tinha no pressão. basquete. Tá. Paulo, Hortência, Oscar, Marcel, eu tinha tido essa responsabilidade já. Então, quando, lógico, você chega numa Olimpíada e você, é o Dream Team que tá jogando, né? São seus ídolos. Ali naquela seleção de 2000, tinha o Vince Carter, tinha o Gary Payton, tinha, acho que o Alonzo Mourning, tinha o Jason Kidd, que depois virou técnico da NBA. Então, assim, era uma seleção forte. Mas, ao mesmo tempo, era uma seleção meio carrancuda, assim. O público não gostava muito dessa seleção. Não era muito popular. Não era muito popular. E eles eram meio, assim, soberbos, sabe? Principalmente o Gary Payton, por exemplo. Na final da Olimpíada, eu dei uma falta técnica nele. E quando o ginásio anunciou que eu tinha dado uma falta técnica nele, o ginásio foi a loucura. E aí eu fiquei mais forte ainda, né? Então, assim, eu tinha um pouco dessa bagagem. É claro, Silvia, quando você vai apitar uma final de uma Olimpíada, então o mundo inteiro tá assistindo. No começo do jogo, você tem a boca seca. Eu tive isso. Uma adrenalina, a boca né? seca, Não tem jeito. né? Aquele friozinho na barriga. A gente é humano. E aí, como é que você tira isso da sua frente? Apitando. Então, você apita a primeira, segunda, terceira bola. Ufa! A confiança volta e aí você vai embora, entendeu? E aí tá dentro do jogo. Mas aí dizem assim, né? A gente falou aqui no momento. Quando você tem um objetivo, você quer alcançar. Aí você alcançou. Puxa, gostei de apitar a final. Queria mais. É isso que aconteceu? Com certeza. Quero outra. Quero outra. E aí como foi a segunda? Quero outra. Então, assim, a Olimpíada de 2000 me deu, assim, um respaldo internacionalmente
de confiança da Federação Internacional. Tipo assim, é um árbitro que a gente pode confiar nele para qualquer jogo. E aí, quando chegou a Olimpíada de 2004, fui convocado de novo. Na verdade, nesse intervalo de 2000 e 2004, eu fui para a Copa do Mundo em 2002, que foi em Indianápolis. E na Copa do Mundo de 2002 em Indianápolis, todo mundo apostava que a final seria Iugoslávia, que ainda era Iugoslávia contra os Estados Unidos. E na casa dos Estados Unidos, que era Indianápolis. O Red Miller, inclusive, que era o ídolo do Indiana Pacers, jogava nessa seleção americana. E eu fui para essa competição em 2002. E aí, todo mundo apostava nessa final. Aconteceu uma reviravolta na última rodada da fase de classificação. E Estados Unidos e Iugoslávia se enfrentariam nas quartas de final. E quem estava escalado? Eu. E aí eu fui apitar um jogo que eu considero hoje o jogo mais difícil internacionalmente que eu apitei. Por quê? Por conta de toda a rivalidade que tinha Entre os dois. Iugoslávia e Estados Unidos, sabe? Aquela coisa que vinha não só esportivamente, mas politicamente Enraizado, também. tá. E aí, a Iugoslávia ganha esse jogo dos Estados Unidos. A gente fez uma grande arbitragem. Eu apitei com um árbitro grego esse jogo. A gente fez uma grande arbitragem. Os Estados Unidos ficou fora da semifinal. E a Iugoslávia seguiu. E aí, na sequência, a semifinal, a outra semifinal era a Alemanha e a Argentina. Eu apitei também. Então, eu já senti ali que eu tinha uma confiança muito grande da Federação Internacional nesses jogos principais. E nessa seleção argentina, de 2002, começou a surgir a geração dourada, que depois foi campeã em 2004. Então, foi essa seleção argentina que ganhou da Alemanha e foi para a final com a Iugoslávia. Começava a surgir a geração dourada argentina. E na Alemanha tinha um cara que estava começando a jogar pela seleção que chamava Dirk Nowitzki, que depois foi ídolo da NBA. Então, assim, isso foi me dando uma moral dentro da Federação Internacional que eu era considerado ali como um dos 3 melhores árbitros do mundo. E aí fui convocado para a Olimpíada de 2004. E aí na Olimpíada de 2004, com a bagagem que eu já tinha, a confiança que eu já tinha, aí foi muito tranquilo. Apitei jogos muito bons. Mais uma vez, na Olimpíada de 2004. Bom, aquele negócio, né? Cheguei, agora quero apitar a final de novo, né? Com certeza. Mas eu acreditava, porque existia lá uma lenda entre os árbitros que... o árbitro que apitou uma final olímpica não apita a seguinte. Eles dão oportunidade para outros. Eu falei, vamos ver se é assim mesmo. Vamos ver se eu não vou mudar Porque se é sob performance, eu seguro a onda. Vamos ver se eu não vou mudar essa escrita aí. E aí, lá também aconteceu um jogo nas quartas de final. Grécia, time da casa, porque a Olimpíada de 2004 foi em Atenas, né? Na Grécia. Na casa da Olimpíada mesmo, né? Aí foi Grécia contra Argentina. Esse jogo. Quartas de final. 22 mil pessoas torcendo pra Grécia. Nossa, que pressão, né? Uma pessoa incrível. Eu apitei com um árbitro italiano, Cassaro. Até hoje eu lembro do meu amigo Cassaro. E aí, uma grande arbitragem também. A Argentina ganha de 4 pontos esse jogo. A Grécia, time da casa, fica fora. E aí eu falei, depois desse jogo eu tenho certeza que eu vou apitar a final. Eu fui bem aqui. Me credenciei de novo. Mas não acreditava. Dentro de mim eu acreditava. Mas você tentava, né, Renatinho? E aí sai de novo a escala. Eu na final da Olimpíada de 2004, aí como árbitro principal, junto com um árbitro grego, que era Argentina e Itália, a geração argentina, que foi campeã olímpica, Argentina contra a Itália. E teve um lance legal, Silvia, porque quando saiu a escala no jogo contra a Grécia, os argentinos foram reclamar. Pô, brasileiro apitando jogo nosso, numa quarta de final de Olimpíada. Porque também tem aquela coisa da rivalidade. Claro. E aí chegou até a mim e tal, mas isso nunca me abateu, entendeu? Nada te abatia? Não me abatia. Você conseguia, porque... Essa coisa de bastidor... Não, e a pressão do jogo, por exemplo, eu até perguntei pra Hortência, né? Falei, Hortência, aquela pressão, imagina a torcida contra. Ela falou, mas é aquilo que me alimenta. E é exatamente isso. Aquela torcida, ou então se tiverem te xingando, aquela pressão, porque num jogo de basquete, gente, é tudo ali na quadra, sabe? Eu já fiz cobertura, já fui repórter de NBA, já fiz uma temporada inteira. Você fica ali... O cara vai fazer a cesta no teu rosto, praticamente. É verdade. Então não tem muito espaço, né? Não tem. Assim, e eu era muito tranquilo. E eu gostava disso também. Da pressão? A Hortência, quando ela fala, eu sou igual a ela. Eu gostava daquele jogo que tinha dado problema. Aí o nego fala, esse jogo a próxima vez não vai acabar. Eu gostava de ir nesse jogo. Gostava de confusão, né? Eu gostava de ir nesse jogo que tinha pressão, que tinha dificuldade. Porque você só aparece pra mostrar o seu talento na dificuldade. Na facilidade, todo mundo é igual. Eu falo isso.
A hora que o problema aparece, aí é que aparece quem sabe resolver. É verdade. Então eu gostava disso. Aí eu você mostra que você é bom ou não. Aí você mostra que você é bom ou não. Então eu gostava disso, eu gostava desse desafio, dessa coisa do jogo que é encrencado, que vai ter problema. Eu sempre gostei disso. E isso, você viveu em muita adrenalina, né? Quando tira essa adrenalina de você, como é que faz na vida pra você continuar com essa adrenalina pulsante assim Por na isso sua eu nunca vida? parei, né? Eu continuo apitando até hoje, porque eu É. gosto. Eu acho que, logicamente, a gente busca outras adrenalinas, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho na gestão da Liga Feminina, então tem a adrenalina de você montar o campeonato, fazer um campeonato, apresentar um bom produto para os patrocinadores, para o público, isso dá uma adrenalina também. Depois fui ser comentarista também, que é legal pra caramba. Gostei dessa função. Gostou? Gostei, aprendi muito. Eu acho que foi um aprendizado pra mim incrível, assim, trabalhar na televisão. Porque aquele menino tímido, de repente, apertou um botão e começou a falar, e né? eu acho que é legal porque eles deram a oportunidade de mostrar que um árbitro ele pode entender do jogo também. Não só da arbitragem. Entende. Mas entende do jogo, mas tem a comunicação. Sim, claro. Porque você tem que falar direito. Mas eu sempre fui meio assim, quando eu tinha 12 anos, Silvio, eu sempre fui meio tímido. Mas depois, eu tenho vídeos na minha casa, eu fazendo programa de auditório, na sala de casa, eu colocava minha avó de auditório, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa de comunicar, de falar. Logicamente, com 12, 13, 14 anos, eu era muito tímido ainda. Mas depois, aos 16, 17, eu acho que a arbitragem... Porque eu ficava exposto na quadra, né? Sendo árbitro. Eu acho que a arbitragem me trouxe essa desenvoltura de poder me comunicar, expressar, olhar para a câmera, conversar com as pessoas. Lógico que lá eu tive que aprender muito, né? Trabalhei 8 anos no Grupo Globo, tive que aprender muita coisa. Mas eu era muito inquieto. Isso é só com a prática também, né? Só com a prática, é. Isso é prática. A leitura de jogo é diferente. Eu lembro que eu sempre vi os jogos ou qualquer coisa pela televisão, né? Quando eu tive que ser repórter de campo, por exemplo, eu não tinha visão do campo. Eu não tinha. Quando você está dentro do campo. É diferente então você mesmo. está ali na quadra, você é um árbitro. Aí você vai ter a visão de analista daquela situação. É diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Aí você teve que estudar também? Muito, muito. É outra habilidade que tem que desenvolver. Eu tinha que estudar a parte de... Primeiro, estudar a parte estatística do jogo. Conhecer os jogadores. Tática, estatística, tudo. De que forma as equipes jogavam, qual o plano de jogo, qual a filosofia do técnico. Essas coisas você tem que saber. Eu ia comentar um jogo da NBA... Eu puxava lá o Media Kit da NBA, o Media Guide, que, pô, tinha 40 páginas de cada time. É verdade, nossa. É muito estudo. As pessoas acham que a gente chega na frente assim e... Não, você tem que estudar, você tem que falar com um embasamento. A gente passa facilidade naquilo que a gente já preparou muito. É verdade. Já estudou muito. Não tem improviso nessas coisas. Porque não dá, senhor, pra você gravar tudo também. É claro que algumas coisas você consegue deixar memorizadas. Mas não dá pra... Por exemplo, eu vou lembrar que o Chicago Bulls, numa partida em 80 e... Não dá. Então, isso aí, muitas vezes, é claro, você tem ali uma cola. Tem que ter uma cola, você tem um estudo. Claro, faz parte. Mas eu aprendi muito, assim. Eu era muito inquieto, então eu saía, eu falava, pô, deixa eu fazer alguma coisa de reportagem. Aí fui também aprender a ser um pouquinho de repórter, fazer umas entradas ao vivo pra falar de basquete. E tudo isso vai alimentando, vai te moldando. né? E eu acho que isso ajuda muito em todos os fatores da vida, entendeu? E assim, não querendo puxar o seu saco, mas já que eu tô aqui falando com você, eu vivi numa época que tinha o Show do Esporte, por exemplo. Sim. Que tinha grande jornalista. Pô, eu tive o privilégio de ter jogos narrados, jogos meus apitando. Eu tenho um jogo gravado narrado por Luciano do Vale. Ah, que legal. Por Silvio Luiz, por José Luiz da Atena, comentários de vários jogos do Álvaro José. Então, assim, era uma época que o basquete ia por horário nobre. Eu apitava Paulo Hortência, chamava horário nobre do esporte. Verdade. Você apresentava muitas vezes o pré-jogo, fazia toda aquela preparação. Então, assim, eu tive muita escola de observar não só os caras que eu observava, os jogadores, os árbitros, mas o pessoal que fazia os meus jogos também, observar a imprensa como trabalhava. Os comentaristas. Ter essas referências. Eu tive referências. E que referências, né? Muitas, verdade, muitas. É verdade. Então, assim, depois tive o privilégio de conviver com vários outros narradores. O Odinei, que fazia dupla comigo no Sport TV, o Odinei Ribeiro. Tinha o Nivaldo Prieto, que eu tenho, amizade, respeito. Então, assim, foi muito bacana, porque o Luiz Roberto transmitiu a final olímpica narrada pelo Luiz Roberto. Depois foi meu parceiro, meu companheiro de emissora.
Só não tive jogo narrado pelo Galvão. Né? Pelo Galvão não tive, mas tive pelo Luciano, que pra mim era uma referência dos esportes, tirando futebol. É verdade. O Luciano, que ele fez pro esporte olímpico do Brasil, dificilmente alguém vai poder fazer. Ele já fez, né? Agora é só continuar o que ele já fez. Exatamente. O legado que ele deixou, o basquete, Paulo Hortência, o vôlei, só é o que é hoje ao que foi construído lá atrás. Pena que não deu essa continuidade no sentido de performance dos atletas, né? De gerações. Acho que a geração... Entende por quê? Por que demora tanto para ter uma Paula e uma Hortência? Eu acho, primeiro... E você disse que talvez não tenha nunca mais. Porque eu acho assim, elas são extraterrestres, né? Elas são jogadoras que, com a qualidade que elas têm e com a habilidade que elas nasceram, dificilmente a gente vai ter jogador, podem chegar próximas a ela, mas iguais ou melhores eu acho difícil. Eu acho que a gente tem um problema de formação. Eu acho que o esporte, por exemplo, hoje na escola não é mais prioridade. Se você perguntar para a Paula Hortência onde elas começaram a jogar basquete na escola. Educação física. Né? Então ali viram que elas tinham uma habilidade diferente, leva para clube, vai treinar. E assim que a Hortência começou lá em Catanduva e assim sucessivamente. Outras também, né? A Paula a mesma coisa lá em Oswaldo Cruz. Então assim, a gente sente essa dificuldade do esporte dentro da escola. Depois são poucos clubes que têm categoria de base, né? Que investem no feminino. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Descobrir os novos talentos, dar chance. Exatamente. E aí, assim, no basquete masculino, você tem quantidade. Porque tem muito mais clubes, muito mais jogadores praticando. Então, da quantidade, você consegue tirar qualidade. No feminino, você não tem quantidade. Então, às vezes, você tem dificuldade do que tem, você transformar isso em qualidade. Muitas têm qualidade, mas outras acabam chegando no alto nível com dificuldades que apresentaram ao longo do tempo, às vezes até de fundamento. Por quê? Porque a base, a formação não foi a ideal. E aí a gente vê isso quando? Quando chega no topo da pirâmide. Então hoje, por exemplo, a nossa seleção brasileira tem muitas meninas de muito talento. Possivelmente, a gente não classificou agora para o Mundial, mas eu acho que tem muita possibilidade de classificar para a Olimpíada, porque a gente colocou muitas meninas para jogar no esporte, no basquete universitário americano, onde elas conseguiram se desenvolver mais, e aí, para a seleção brasileira, a gente tem uma qualidade melhor. Muitas meninas que estão jogando aqui no Brasil têm excelente qualidade, né? Então, assim, elas vão compor essa seleção junto com essas meninas que estão no basquete americano, e com a Camila e a Stephanie, que são duas meninas fantásticas, a Camila de muito talento, que estão jogando a WNBA, a Stephanie agora está recuperando de lesão, e a Damires, que ainda é de uma geração que tem muito ainda a mostrar. Então a gente espera que essa geração conquiste os títulos importantes. Mas ao mesmo tempo também, a gente não pode negar que ficou muito mais difícil, né? Quando você tem a quebra, por exemplo, do leste europeu, ali se forma 3, 4 seleções, de uma única seleção se forma 3, 4. Se você pegar as seleções que foram nas Olimpíadas nos últimos 20 anos, tem muita troca. Porque é muito difícil. Às vezes a vice-campeã olímpica não vai na próxima Olimpíada. Porque o basquete é muito disputado. E é muito disputado, muito competitivo. Então, eu acho que isso que acontece. E assim, o último fator, Silvia, que eu acho, é que no Brasil falta apoio ao esporte feminino mesmo. Eu acho. E assim, eu tô vivendo isso pela Liga de Basquete Feminino. A gente percebe, a gente vê isso quando bate na porta de patrocinador. Assim, eu vejo muito discurso. Vamos apoiar o esporte feminino, porque a gente tem que dar espaço para o esporte feminino. E muitas vezes, às vezes uma própria emissora que faz uma campanha dessa te fecha a porta para transmitir uma temporada de uma liga feminina. Por que não dá ibope? Porque não dá audiência. Então eles não estão preocupados com a inserção da mulher no esporte, com o empoderamento da mulher no esporte. É só discurso. E o patrocinador é a mesma coisa, né? Muitos falam, vamos apoiar o esporte. Mas quem que apoia? Qual é o patrocinador que fala, não, quero investir no esporte feminino? Não precisa ser o basquete. Pode ser no vôlei, no basquete, no futsal. É difícil. Prefere o masculino, porque tem mais visibilidade. Então, mas se a gente não tiver esse apoio no feminino, nunca vai ter visibilidade. E se a gente pegar as últimas conquistas do basquete, quem conquistou mais foi o basquete feminino. Campeã mundial de 94, medalha de prata em 96, medalha de bronze em 2000. Lembrando que o basquetebol masculino ficou 3, 4 Olimpíadas sem participar da Olimpíada. Verdade. Então, assim, é difícil. Mas, assim, muitas vezes, independentemente do esporte, né, feminino que a gente estiver falando,
Quando tem uma estrela, aí eles prestam atenção. Você Sim. vê a Marta. É a Marta. Era a Hortência Paula. No tênis, falando masculino, tem um Guga. Tem que ter alguém que tem esse diferencial para incentivar o patrocinador. Então, o talento faz a diferença, não faz? Tem com que ter esse certeza. talento, tem que ter alguém que faça a diferença. Por que tá tão difícil assim ter um talento revelado? Porque eu acho que, primeiro, a gente é difícil formar ídolos de novo. Eu acho assim, quando a gente pega Paulo e Hortência, claramente a geração que viesse na sequência não ia ser igual a elas. Ponto. Isso aí a gente não pode comparar. Não existe comparação para duas que foram gênios do basquete. Não tem. E eu falo assim, e falo com toda tranquilidade, eu apitei jogos de todas as seleções do mundo feminino. Não vi nenhuma jogadora melhor que Hortência e Paula. Então, a gente tá falando de talento. É o Talento. talento delas. Mas eu acho que elas combinaram o talento delas numa época em que o esporte feminino tinha apoio. A gente acabou de falar aqui que o Luciano colocava na TV aberta. Ele também. Grandes patrocinadores. Na época do Leite Moça patrocinava. Mas tinham Sorocaba. elas. Tinham Tem elas. aquela coisa assim que... Tinha a rivalidade delas. Eu acho que uma coisa que alimentou muito o basquetebol feminino foi a rivalidade delas. Essa coisa de rival uma contra a outra. A rivalidade alimenta o esporte. Sim. Tá aí, Inter e Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Sim. A rivalidade é isso. E assim, então a gente tem o talento hoje, mas não tem rivalidade. A gente não tem ídolos, porque o ídolo ele se forma quando? Quando o público está próximo da seleção. Muito pouco a seleção joga no Brasil para se aproximar, para as pessoas conhecerem quem são as nossas jogadoras hoje da seleção. Entendeu? Então, por exemplo, a Camila muito pouco vem ao Brasil. Seria legal trazer a seleção jogar aqui, a Camila jogar. Eu acho assim, tá muito segmentado. Na época do Show do Esporte, que é o nosso primeiro canal de esporte segmentado, o Brasil todo assistia. Hoje, o fato de estar no 1, no 2, no 3, você tem que assistir num canal específico, não é todo mundo que assiste. Então, acaba afastando um pouco o público, em geral, né? Uma coisa mais diferenciada, para aquele público específico que gosta do basquete. Então, não populariza, como na época o Luciano popularizou, porque todo mundo assistia, 4 horas da tarde, de um domingão, a Hortência, né? Então, acabou, eu acho que também... essa coisa de segmentar o esporte acaba fazendo com que tenham menos torcedores naquilo. Além de segmentar as multiplataformas, né? Porque hoje em dia a TV aberta não tem a mesma audiência, porque você tem o streaming, você tem a TV a cabo mais forte. Enfim, então assim... Aquela audiência não vai ter mais. Não vai ter mais. Esquece. Então você segmentou, né? Então hoje, por exemplo, na Liga Feminina, a gente tenta seguir esse caminho da multiplataforma. Então... um jogo por semana na TV aberta, um jogo na TV fechada, um jogo na internet, um jogo no YouTube. Porque, na verdade, tá muito segmentado mesmo e muita disputa, Silvia. Assim, hoje em dia, o público ele tem acesso a muito entretenimento. O basquete é um entretenimento também. O esporte é um entretenimento. Então, assim, mas hoje em dia você divide muito. E também ao fato, Silvia, de você viver num país que se fala 90% de futebol. É verdade, não muda isso. Não muda. Vai se falar de esportes olímpicos quando chegar perto da Olimpíada. Exato. Né? Exato. Aí, o João Fonseca ganha um torneio e vamos falar de tênis. Né? Aí a menina da ginástica ganha alguma, vamos falar de ginástica. Flávia Saraiva. Então, assim, é muito complicado no Brasil porque, como eu falei, a política esportiva, não existe uma política voltada ao esporte, existe uma lei de incentivo, mas não existe uma política voltada ao esporte. Você não tem a obrigatoriedade da educação física nas escolas. A educação física, ela tá como uma disciplina mais... Até hoje, né? Até hoje faz quem quer, né? Não é uma disciplina que reprova. Então, assim, é complicado. Porque você pega, por exemplo, a Argentina. Quando foi campeão olímpico em 2000, uma lei que saiu na Argentina em 2001, as escolas eram obrigatórias a aula de basquete. Independente da educação física, tinha aula de basquete, campeão olímpica, né? Então... sim, tá faltando isso no Brasil. Tá faltando uma política voltada ao esporte. A educação física voltar a ser forte na escola. E ter essa chance, né? Dar essa chance. Porque o esporte salva, né? Com certeza. O esporte transforma a vida. Quantas vidas que você viu transformadas? Muitas. Silvio, eu falo pra você assim... eu tô 40 anos dentro do esporte. Hoje eu sou professor de educação física também. Tenho minha escolinha de basquete, minha academia de basquete aqui em São Paulo. Tenho lá 70, 80 crianças praticando basquete. E nem é com o intuito de virar atleta, não. O intuito da academia é fazer eles praticarem esporte. Ah, que legal. Praticar esporte, desenvolver a mente, desenvolver
o intelecto, desenvolver a inteligência dentro do jogo, sociabilidade. Tudo que o esporte dá. Tudo que o esporte te dá, né? Então, assim, é complicado porque você não tem essa política voltada ao esporte e aí, consequentemente, você não consegue visualizar na escola. Imagina o Brasil do tamanho. Eu sou um sonhador, tá? Eu falo. Eu sou um sonhador. Quantas Paulas e Hortências não tem? Quantas meninas devem estar escondidas aqui no Brasil com talento, com habilidade, só que ela não sabe ainda. Não tem a chance. E aí, a chance de você ver essa habilidade, essa menina na aula de educação física, praticar um esporte, o professor olhar e falar, nossa, ela tem talento, vai fazer teste num clube. E aí, é a sequência de tudo. Mas elas não praticam nem na escola. Como é que a gente vai saber? Eu estava assistindo esses dias o documentário do George Foreman. Foi assim. Ele estava treinando na escola. De repente, o cara foi lá e viu que ele não conseguia fazer nada, mas ele brigava bem, ele tinha um bom soco. Quer dizer, é o professor de educação física que tem aquele primeiro olhar. É o olhar clínico, né? É o olhar clínico. Esse menino tem essa habilidade para isso. E direciona aquela criança, né? Você sabe que tem uma experiência legal. Eu comecei a minha academia de basquete ali, pequenininho e tal. Aí veio uma mãe e falou assim pra mim, olha, minha filha quer jogar tal, ela tem 8 anos tal. Ela pode fazer um treino aqui hoje pra ela conhecer? Eu falei, pode. E aí eu fiquei sentado assim, Silvia, só olhando, né? O jeito que a menina ia pegar a bola. Do jeito que ela pegou a bola, ela nunca tinha jogado basquete na vida. Do jeito que ela pegou a bola e saiu pra quadra batendo bola, eu falei, essa menina vai virar jogadora. Porque a gente percebe a gente já sabe no quem movimento. Tem jeito. A gente percebe. Essa menina hoje teve que mudar pra Catanduva. Eu liguei lá pro Ferreto, que foi um técnico da época de Paulo, Hortência, enfim. O Ferreto estava trabalhando lá. Falei, tem uma menina, tô mandando uma menina pra ir, que ela vai ter que morar aí por causa da mãe, vai trabalhar aí e tal. E essa menina tá jogando. Essa menina tá arrebentando. Ela tá na base, acho que ela tá no Sub-13 agora. Legal. Ou Sub-14, lá de Catanduva. E essa menina vai virar jogadora, porque assim, só o que você falou, o professor de educação física, ele tem o olhar. Ele vai olhar e vai falar. Mas aí precisa ter a oportunidade. Então, quando a gente fala do esporte americano, por exemplo, você trabalhou lá, você viu como é que funciona. Lá, o esporte está enraizado na escola. O tempo todo. É na escola, da universidade e da universidade para as ligas. É assim que funciona. O incentivo é absurdo. Para quem não sabe, na Divisão 1 do basquetebol, na NCAA, que a gente fala, NCAA, tem 30 times, tem 30 universidades de basquete feminino. É muito. Hoje a gente tem lá do Brasil mais de 20 meninas jogando no basquete universitário americano. Legal. Fora as outras divisões, tem segunda divisão e terceira divisão. Então assim, lá, o menino começa lá no college, a menina no college pratica esporte, 3, 4, 5 modalidades. Aí o professor detecta qual a modalidade que ele tem mais habilidade. Aí direciona e vai para a turma de treinamento. E assim vai. Aqui no Brasil a gente não tem isso. E, por exemplo, a gente estava juntos no evento lá da universidade, da Unip. Poucas universidades fazem isso. Lá nos Estados Unidos é normal. Aqui não, aqui são poucas que dão bolsa para o atleta, quando acaba principalmente a carreira. Enfim, bom, o Renatinho não dá mais tempo não. Aqui eu quero só que você fale o seguinte para mim. Tem que ter habilidade ou qualquer pessoa que... alguém que esteja assistindo queira ser técnico, queira ser, árbitro. O que tem que fazer? Começar de onde? Bom, eu acho que tem que ter habilidade. Para você ser muito bom, você tem que ter habilidade. Mas você pode, sem ter habilidade, se formar árbitro e ter uma carreira. E aí vai mínimo de idade, qual é? Hoje em dia, você pode entrar aí com 18 anos para fazer o curso, 17, 18 anos. Existe claramente para você mudar de categoria. Então hoje, por exemplo, você entra, por exemplo, na Federação Paulista. Você se torna um árbitro da federação, você se torna um árbitro regional. Para você tornar árbitro nacional, acho que tem que ir até 30 anos. E para internacional até 35. Hoje tem limitações de idade, mas você pode ser um árbitro da sua federação com qualidade, fazendo o que você gosta. De repente a pessoa gosta do esporte, mas não conseguiu ser atleta. Mas ela pode estar inserida no esporte através do trabalho de arbitragem. Agora, para você seguir uma carreira, para você ter um plano, para atingir um nível internacional, alto rendimento, aí eu acho que tem que ter algumas coisas a mais. E eu acho que uma delas é essa habilidade. É fazer coisa diferente. Disciplina, hein? Disciplina. O que eu escutei aqui foi só disciplina e determinação. Resiliência. Nossa. Porque muitas vezes você tá lá no ginásio e os caras estão te xingando e você tem que fingir que nada tá acontecendo. Então essa resiliência é muito importante. Controle emocional, tranquilidade, porque tudo isso
O árbitro na quadra ele tem que demonstrar tranquilidade. Porque se ele demonstra nervosismo pro jogador, imagina o jogador. Nossa. Né? Então, assim, e tem estratégias. Eu acho que o árbitro, ele não pode ser um cara só, vou chegar lá, vou aplicar a regra. Não, ele tem que ter estratégias, porque ele vai lidar com jogadores de diversas personalidades, ele vai lidar com jogador desde que não reclama nada até aquele que reclama de tudo. Então, por exemplo, eu tinha minhas estratégias. Eu ia apitar jogo do Oscar, eu já sabia o que ele ia fazer. Então, As manhas. Minha estratégia qual que era? A primeira que ele reclamar, eu já vou dar a falta técnica nele, porque se eu dei a falta técnica no Oscar, eu já passei uma mensagem para os outros jogadores. Se eu dei no melhor, imagine nos outros. Né? Entendeu? Então era mais ou menos por aí. Então eu acho que o árbitro ele tem que ter essa coisa da mensagem subliminar, das suas atitudes dentro da quadra serem um recado para todo mundo. E aquilo, fazer o que gosta. Fazer com paixão, como eu sempre fiz, com amor, com dedicação. Apito até hoje porque gosto. Se eu não apitar, vou sentir falta. Então eu tô porque eu gosto, porque eu amo, é a minha vida. E acho que vou seguir aí por muito tempo ainda fazendo o que eu amo. Com certeza. Te agradeço muito, viu, Renatinho? Eu que agradeço. Muito bom falar com você. Muito bom o nosso papo aqui. Você que foi uma referência pra mim, né? Você, Luciano, Álvaro José, todos eles que naquela época que eu era menino, né? Menino não, 18, 20 anos, já estavam ali fazendo esporte na Band e vocês sempre foram uma referência. Elia Júnior foi sempre uma referência gigante pra mim. Então, fico muito feliz de estar aqui com você, Silvia, para poder falar um pouquinho que aquele menino lá atrás que você apresentava lá no Show do Esporte vai apitar o jogo, Renatinho, apitou 2 finais olímpicas e vocês, de uma certa forma, fizeram parte também de toda essa história. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, viu? Parabéns, Obrigado. Sucesso. Obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Até o próximo. Tchau.